É uma honra, é uma satisfação ter você aqui novamente no podcast da Igreja Apex, né? A gente fica muito feliz e eu estou novamente aqui com o Pastor Douglas. Bom dia, Pastor Douglas. Bom dia, Júnior, beleza? Tudo jóia? Beleza. A gente teve uma repercussão tão bacana dos 2 primeiros episódios, né? E a gente está aqui para gravar mais um episódio desse formato que as pessoas têm gostado bastante, né? Pois é, então, estão dizendo aí que teve bastante participação, Sim. visualizações e tal, né? Você sabe que as pessoas, os internautas, né, eles são bondosos, né? São gente boa demais, entendeu? Com a gente. É, com a gente, exatamente. Muito bom. Hoje a gente vai continuar aquele papo, né, do nosso segundo episódio, falar um pouquinho mais dessa questão do comportamento humano e por que que, no fundo, as pessoas acabam agindo como elas agem e não conseguem mudar alguns comportamentos e como é que o senhor, para a gente dar o start nessa nossa conversa, como é que você vê isso, pastor? Bom, em primeiro lugar, eu vejo o comportamento como uma chave de prosperidade, uma chave de crescimento, em todos os sentidos. O comportamento é, de fato, a chave do resultado que as pessoas esperam. E não importa o meio onde elas estão vivendo, quer dentro da família, quer dentro da relação conjugal, na sociedade, na igreja, no ministério, nos negócios, enfim, em todo lugar onde o ser humano está, para se atingir resultados positivos, para se conquistar, avançar com a sua vida, o grande segredo é comportamento. Pode parecer assim, puxa vida, então se é só isso, Muita coisa. A questão é que a gente não sabe os monstros que a gente tem que vencer, que lutam contra a transformação de comportamentos, a mudança dos comportamentos, né? Essa é a grande questão, as coisas que nos impedem, as coisas que servem de bloqueio aos comportamentos mais positivos. O que é comportamento? Comportamento existe exatamente para gente atingir os valores da gente, as metas que estão dentro da nossa mente, do nosso coração. O comportamento, ele sempre é resultado dos nossos valores, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Então, olha só, aí já tem uma grande dica, né? Se o comportamento, ele acontece, ele é disparado para atingir os nossos objetivos internos, nossos valores, então a gente já começa a imaginar que é mais embaixo a questão, né? Sim. Então, porque o grande problema das pessoas é que elas olham para si mesmas, quando olham, esse é um outro problema, que as pessoas não olham mais para si mesmas, elas não têm mais tempo, né, Júnior, de parar, de refletir sobre si mesmas, elas gostam mesmo de refletir sobre os outros, né, viver uma vida superficial, sem grande reflexão sobre si mesmas. Esse é um dos grandes obstáculos. Como a gente não vive mais um mundo paciente e desacelerado, tudo é acelerado, tudo tem que dar resultado para ontem, as pessoas estão correndo de um lado para o outro numa velocidade absurda, então elas não têm tempo de reflexão sobre seu comportamento, de onde vem ele, né, o que está travando meu comportamento. Então, se... É aquela história um pouco também de viver um pouco no automático, né? Ela nem pensa o que está fazendo e Totalmente. vai refletindo, como se ligasse uma chavinha do automático e saísse ali como um zumbi fazendo coisas, né? Totalmente isso. Eu gosto de dizer que as pessoas, nós temos 2 tipos de pessoas no mundo. As proativas e as reativas. As reativas são essas, né? Elas estão mais reagindo, elas não estão pensando de fato. Elas estão reagindo. Existem demandas, existem necessidades, existem dores, questões para serem resolvidas, e as pessoas estão reagindo a isso, mas não necessariamente estão refletindo, estão pensando como é que eu posso ter uma ação mais proativa dentro de um valor que eu tenho dentro de mim, dentro de um objetivo mais profundo, mais nobre daquilo que eu quero, de verdade eu quero para minha vida. Então é isso, as pessoas estão no modo reativo. E aí fica tudo embolado, não se para pensar, não tem tempo para ir mais devagar. Então, os comportamentos não são intencionais, são mais reativos, e as pessoas seguem reclamando dos frutos.
e tenta ir lá só mudar o fruto. Né? Isso, este é o problema, Essa Júnior. é a questão. Gente, ó, acredite, isso. você que está aqui participando desse podcast, acredite, essa é a questão. As pessoas, elas olham para o fruto, para o resultado, e ficam neuróticas, ficam tristes. E por que elas olham para o resultado? Como é que é a vida delas? Episódica. Sim. Né? Não estou ganhando quanto eu quero, não estou chegando no peso que eu quero, o meu corpo não está. Isso. Não estou feliz com o meu corpo, mas isso é só o fruto. Aquele momento, e é episódico, porque assim, eu não olho a vida dentro de um processo mais. Sim. As pessoas não olham mais a vida dentro de um processo. Não olham vida espiritual dentro de um processo. Não olham negócio dentro de um processo. Não, elas querem resultado para ontem. Aliás, o gesto não é esse, né? O gesto é esse, para ontem. Elas querem resultado para ontem. Então, o que acontece? Não tem tempo para refletir sobre isso, né? Não dá. Elas atacam o fruto e ficam tristes, ficam deprimidas. Puxa, elas acham que fracassou. Eu sou um fracasso porque não teve o resultado que gostaria de ter naquele evento, naquela situação. É um episódio, calma. Mas é só um episódio. Se a gente olhar mais na jornada, para a jornada, mais no processo, a gente pode também refletir sobre os valores, refletir sobre comportamento e atuar de maneira mais assertiva. Se a gente conseguir pôr uma figura aqui, né, para quem está só nos ouvindo, lógico, tem quem está no YouTube está nos vendo aqui, mas uma figura. Então, pensa numa árvore, você tem lá o fruto. Então, não adianta você ficar batendo no fruto ou tentar mudar o fruto em si, né? O que está por debaixo é o que está na raiz, e o que está na raiz é o que está nos pensamentos das pessoas, intrínseco lá nos valores. Então, no fundo, você acaba tendo comportamentos, mas que passa por aqui primeiro, pela cabeça, pelos valores, pelo que ela pensa, não é isso, pastor? Você usou uma analogia que para mim é extremamente natural. Eu sou formado em agropecuária. Sim. Então, assim, vamos olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus, né? O quanto é importante o comportamento do ponto de vista de Cristo, mas nós já vamos tocar nesse assunto. O quanto é importante o comportamento no ponto de vista de Jesus Cristo. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas essa linguagem agronômica é fantástica. Veja só, tudo começa, não é nem na planta, começa com a semente. Jesus disse, se o grão de trigo, olha, grão de trigo é uma semente. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Então, tudo começa com a semente. Que semente, pergunto eu a todo mundo que está participando aqui, assistindo esse vídeo, ouvindo esse podcast, que semente Deus mandou para a terra para promover salvação? Que semente Deus enviou para este mundo, para transformar este mundo? Qual foi a semente? Foi a melhor. Você sabe que na agronomia tem um processo chamado processo de seleção dos grãos. Então, quanto melhor você deseja que a colheita seja, o que é colheita? Colheita é resultado. Sim, então, veja só, onde você tem que ir? Em primeiro lugar, onde a gente tem que olhar? A semente. Na agronomia, de plantio, de culturas, a gente chama de seleção de sementes ou seleção de grãos. Aí começa tudo. Que semente você vai escolher para plantar dentro do objetivo que você tem para a sua vida espiritual, familiar, conjugal, financeira, espiritual, negócio, etc. Começa com a semente, porque a semente vai produzir uma planta, uma árvore. Sim. Então a gente ataca o fruto em primeiro lugar, depois não dá certo atacar o fruto, ataca a árvore. É verdade. Mas a questão é que começa na semente, escolha boas sementes. E de novo a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, isso também vai colher. Peraí, então, o que você anda plantando? Sim. Que tipo de semente você escolhe? E tem muita gente que está querendo colher maçã, mas está plantando banana, pois, e não vai colher maçã nunca, né? Exatamente, né? Selecione os nossos comportamentos são como sementes. As nossas palavras são como sementes. Os nossos pensamentos são como sementes. Os nossos sentimentos são como sementes. E tudo que a gente planta, a gente colhe ali na frente. Essa é a questão. Então nós precisamos, sinceramente, Júnior, nós precisamos desacelerar. Desacelerar. Fazer melhores escolhas dos grãos da nossa vida. Plantar melhores sementes em todas as áreas da nossa vida, porque a algum momento ali na frente você vai colher o que você planta, mas também é um processo, né? Eu amo essa coisa da agronomia, porque, gente, olha,
Se você quer andar com Deus, pense a vida mais em termos de agronomia e menos em termos de fast food. Deus é o Deus do slow, do devagar, do sem pressa, e não do fast, do aqui e agora, do resultado imediato, e etc. Né? Jesus disse, meu pai é o agricultor, e eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quer dizer, se Jesus está dizendo que o pai é agricultor, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, a gente vai insistir em caminhar na filosofia, vamos lá, rapidamente, fast food, como é que é? Tempo é dinheiro, etc. e tal. É isso aí. Essa é a grande questão, né? Então nós precisamos desacelerar. Se você é cristão, se você ama Jesus, quer servir a Deus, se você é um cara da Bíblia, uma mulher da Bíblia, da palavra de Cristo, do Espírito Santo, desacelera, querida. É isso aí. Desacelera. E vai para a palavra, vai para a oração, né? E sabe de uma coisa? Olha só. Deus não vai se dobrar a mim. Pode esperar o que quiser. Deus não vai se dobrar a você. As regras... Nós não vamos conseguir acelerar Deus. Né? É isso que eu estou tentando dizer, exatamente. Né? As regras de Deus vão continuar, porque Deus não muda. Quem tem que mudar somos nós. Ele é todo santo, todo perfeito. Nós somos tortos. Nós somos imperfeitos. Nós não temos o resultado e não vivemos o tipo de vida que gostaríamos por causa dos nossos plantios, por causa dos nossos valores, por causa dos nossos comportamentos. E eu preciso alinhar isso dentro do ponto de vista de Jesus Cristo. E não Jesus se dobrar ao meu ponto de vista e às minhas filosofias de vida. Né? Então nós temos que desacelerar e nos curvarmos a Deus. É o Senhor que deve ser adorado. Curvar a Deus é adoração a Ele, aos seus princípios, à sua palavra, ao seu espírito, à sua mentalidade. Né? É isso aí. É justamente isso. Você vê desde o Velho Testamento, né? E se você lê o Velho Testamento, e isso permeia o Novo Testamento, né? Deus sempre deixou claro que quando e ele sempre chamou, acho que o homem para essa realidade, né? Se encha da minha palavra, que a minha palavra esteja nos teus lábios e no teu pensamento. E Jesus veio, falou isso muito, o apóstolo Paulo colocou isso várias vezes, pensem nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Então, quando você tem, e você vê que era sempre essa questão do pensamento, aonde está o teu pensamento, né? Aonde está o teu olhar? Para onde você está olhando? Né, como a serpente no deserto que Moisés levantou e Jesus falou, né, vou atrair todos a mim. A gente permanecer em Cristo a mente estar repleta de Cristo, em oração, em leitura, na palavra. Quando a mente está repleta e você tem aquilo na tua mente, você cultiva, os teus valores vão mudando, as tuas crenças vão mudando, algumas crenças que muitas vezes a gente tem errado, que já trouxe de família e tudo mais, vão mudando, e você começa a se parecer cada vez mais com Jesus. É esse o processo, né, pastor? Sim, mas não se trata somente de uma questão da mente. Tá. Né? Primeiro, mente na Bíblia não significa cérebro. Uhum. Né? Significa mais do que isso, é muito mais do que isso. Assim como o coração também não significa esse órgão pulsante que manda sangue para o corpo todo, cardias, né? Não é. É muito mais do que isso, é o centro do homem, é o centro da vontade do homem, a mentalidade, né? E por isso que a Bíblia, ela sustenta o quê? Ela sustenta que não basta você ter uma Bíblia, frequentar a igreja, fazer certas orações. O que Deus espera de nós e exige de nós, porque Ele pode fazer isso, exigir. Né? Nós vivemos numa geração que não pode falar mais essa coisa de Deus existe. Não, Deus é amor. Isso é uma conversa para outro podcast. Mas nós vamos tocar nesse assunto. Deus é amor, Deus não exige nada. Deus nós não temos do que nos arrepender. Mas essa é uma conversa para outro podcast. Mas olha só, mente na Bíblia é muito mais do que cérebro, ou processo neural, ou comunicação, ou sinapses. Não, Deus é muito mais que isso. Ele está exigindo que a nossa adoração... Veja, tem um monte de versículos na Bíblia que diz que a gente tem que buscar a Deus como? De todo coração. Então não basta buscar, mas tem que buscar de todo o coração. O que é buscar de todo o coração e amar a Deus com toda a sua mente, todo o seu coração? Todo, não parte, todo. Significa que na minha vida
não tem nada em ordem de prioridades competindo com o Senhor Jesus Cristo dentro de mim. Não tem nada competindo com o Senhor Jesus Cristo. Minha esposa não vem em primeiro lugar, meus filhos não vêm em primeiro lugar, meu trabalho não vem em primeiro lugar, na minha devoção, no foco da minha energia, na minha vontade, nas minhas decisões, meu carro, meus bens, meus patrimônios, meus amigos, nada neste mundo vem em primeiro lugar. Não tem nada competindo em ordem de prioridade com Deus aqui dentro de mim. Então, quando o Senhor sabe, porque ele precisa saber disso, Sim. quando o Senhor percebe em nós este espírito de que não nada compete com ele, que de verdade eu o amo em primeiro lugar, isso é de todo o coração, na mente, no coração, né? E aí as coisas começam a acontecer, porque eu começo a procurar. Se Deus vem em primeiro lugar, o que acontece? Eu o busco em primeiro lugar. Eu não busco em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Eu não dou a ele o tempo que sobra. E aí eu começo a alimentar minha mente com os princípios dele. Meu coração e minha mente, sempre esses dois, coração e mente, né? Essas duas coisas têm que funcionar direitinho. Mente e coração, não é só razão e também não é só emoção. Mente e coração, alimentado pela palavra, quando você disse, vai gerando na gente novos valores, novos princípios. E aí vai gerando novas sementes. E a gente começa a plantar diferente e começamos a colher diferente. Isso aí. Muito bom, pastor. Vamos continuar. Esse tema é um tema muito extenso, né? Mas a gente vai trazer para o pessoal aqui. Eu queria que você deixasse as considerações finais desse podcast, para que o pessoal que está nos assistindo aí, e já fazer a conexão com o próximo, né? Convidando o pessoal para o próximo. Claro, podcast. Olha só, eu preciso entregar uma coisa que eu disse que a gente ia entregar aqui nesse podcast. Jesus disse, quando enviou os discípulos pela primeira vez para pregar o evangelho de 2 em 2, a primeira vez que Jesus enviou os discípulos, ele disse, olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam simples como a pomba e espertos como a serpente. Então nós encontramos aí quantos perfis comportamentais. Jesus está falando de comportamento. Olha a importância do comportamento no jeito de Jesus ver a vida e o sucesso e o resultado do evangelho. Ele diz, eu estou enviando vocês como ovelhas. É um tipo de perfil. É um tipo de comportamento, como ovelhas. No meio de quê? De gente que age como lobos. E aí Jesus fala, você precisa flexibilizar. Ora você vai ser como uma pomba. Ovelha. Depois você vai ser como pomba. E daqui a pouco, em algumas situações, você vai ser como serpente. Então, o segredo está em flexibilizar o comportamento para poder atingir o resultado, tanto do evangelho, quanto em todas as áreas da vida. Família, casamento, negócio, etc. Então a gente vai aprofundar isso em uma outra hora também. Excelente. E eu tenho certeza que vai enriquecer sua vida. Olha só, se você está gostando desse podcast, venha estar com a gente na Igreja PEX, Rua Caçaquera, 437, Igreja PEX. A igreja que a gente tem falado isso, né? A gente, por obediência a Jesus, veio começar essa igreja como a igreja que eu gostaria de frequentar, né? E não há perfeição nenhuma, né, Júnior? Não há nenhuma perfeição, nem pretensão de ser perfeito. Longe disso, nós somos uma igreja que falha, que erra, porque nós somos seres humanos, estamos lá. Mas há um ambiente de aceitação, há um ambiente que permite as pessoas falharem, mas não permite as pessoas desistirem. Não permite as pessoas voltarem atrás. Excelente. Então, vem estar conosco na Igreja PEX. Nos domingos, os cultos acontecem às 10 da manhã e às 19 horas. Rua Caçaquera, 437, no Tatuapé. Deus te abençoe. Excelente. Obrigado, Júnior. E nos siga também, por favor, né? Gostou desse vídeo? Dá um joinha, dá um like. Nos siga aqui no YouTube. A gente também tem @Igreja PEX. Segue a gente lá no Instagram, para que é uma plataforma mais dinâmica, para que você veja tudo que está acontecendo na Igreja PEX. Então, obrigado por você estar aqui com a gente. Até o próximo podcast.